Olá, Nayara. Olá, participantes da Libertas. Olá, João. Olá, participantes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo trimestral de investimentos, no qual vamos falar um pouco sobre os principais acontecimentos desse início de ano e, claro, sobre os resultados dos nossos planos de previdência. Tá certo, Nayara. Vamos começar então pelo cenário econômico. No âmbito global, não é novidade, a gente já vem comentando sobre isso nos últimos vídeos. Os dados de inflação seguem altos e mostram uma pressão inflacionária persistente. E o instrumento utilizado pelos bancos centrais para combate a essa alta nos preços é justamente a aplicação de uma política monetária restritiva, ou seja, com elevação de juros e desestímulo ao consumo. O que se percebe é que as autoridades monetárias seguem firmes nesse propósito. Ocorre que essas medidas restritivas também trazem efeitos colaterais na nossa economia, o que já pode ser observado, inclusive, nessa crise bancária, com quebras de bancos importantes, como o Silicon Valley Bank, dos Estados Unidos, e o famoso Credit Suisse. Ainda assim, mesmo nesse cenário conturbado, as principais bolsas mundiais apresentaram retornos positivos nesse primeiro trimestre de 2023, especialmente porque o mercado reagiu bem às rápidas intervenções e medidas tomadas para conter essa crise bancária. E, por fim, ressalta também a desvalorização do dólar frente a outras moedas, inclusive face ao real. Muito bom, João. E no cenário brasileiro, além de todos esses assuntos que você abordou e que também trazem impactos locais, temos também pontos extras que trazem apreensão ao mercado financeiro. É o caso do novo arcabouço fiscal que foi apresentado, mas ainda segue pendente de análise e discussões no Congresso. Vimos também o embate entre o governo e o Banco Central quanto ao patamar da nossa taxa Selic. Além disso, presenciamos a crise de empresas relevantes no cenário nacional, sendo o caso das lojas americanas o que mais chamou atenção pelo rombo identificado que surpreendeu os investidores, levando inclusive a empresa a uma recuperação judicial. Além do caso da empresa, temos também o caso da Light, que trouxe preocupações em razão de uma possível necessidade de reestruturação de sua dívida. Nesse contexto todo, inclusive com a renda fixa pagando prêmios elevados, o que se viu foi uma saída da renda variável, que impactou a queda do Ibovespa. Já na renda fixa, os títulos públicos marcados a mercado tiveram um fechamento nas taxas de juros, o que beneficiou a classe como EMA B. Bacana, Nayara. Bom, e com base em todo esse panorama, a gente consegue ver a performance de alguns dos principais indicadores. O CDI, por exemplo, a gente observa que segue em patamares elevados. E a Bolsa teve um desempenho ruim nesse primeiro trimestre, com queda superior a 7%. Mas eu gostaria de dar destaque aqui para o resultado dos IMAs, que são índices que refletem o resultado a mercado dos títulos federais indexados à inflação, que tiveram resultados expressivos, entre 3,61% e 4,38%, muito em razão de suas respectivas curvas de juros terem cedido. Além disso, a inflação ficou em 2,09%, acima do centro da meta para o período. E outro ponto de destaque, como já falado, é o MSCI World, Índice de Ações Globais, que teve performance acima de 4,43%, já com a conversão da moeda para o real. Os planos da Libertas performaram nesse cenário. Os planos BDs, que possuem grande parte de seus ativos marcados na curva, ou seja, sofrem menos as oscilações de mercado, tiveram um retorno consolidado de 3,33% no primeiro trimestre de 2023. Já os planos CDs, marcados a mercado e com maior diversificação de exposição, tiveram retornos de 1,93%, principalmente por conta da má performance das bolsas no segmento de renda variável. Tudo, quando se olha janelas de um pouco maiores, percebe-se que tanto os planos BDs quanto os planos CDs possuem desempenhos superiores ao CDI, mesmo nesse cenário conturbado que temos vivido desde 2020 e que impactou de maneira mais relevante para os planos CDs. Assim, fica aqui então novamente o nosso recado de que previdência deve ser tratada e comparada no longo prazo, e que a Libertas vem aproveitando as oportunidades dessa crise de curto prazo no intuito de agregar retornos sólidos, consistentes no longo prazo, para a formação de uma reserva previdenciária que garanta a tranquilidade e o complemento de uma aposentadoria digna para os nossos participantes. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.